Bom dia a todos. É com muito prazer que nós começamos, então, hoje, mais uma das palestras da nossa série Projeto Conhecimento em Rede. Sejam todos muito bem-vindos. Todos estão me ouvindo? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vem conosco, que é uma pessoa muito querida, que é a professora Flávia Luz Vaz. A Flávia é psicóloga, graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro desde julho de 2001, é mestre em desenvolvimento humano pela UFES, atuou na área clínica por 15 anos e desde então ela desenvolve trabalhos voltados ao desenvolvimento de pessoas e de projetos, atuando sobre processos de desenvolvimento humano, autorregulação emocional e resiliência. Esses são temas dos seus trabalhos de pesquisa. Desenvolve também trabalhos voluntários com o objetivo de disseminar conhecimento sobre desenvolvimento de pessoas. A Flávia é uma pessoa atuante nas plataformas digitais através de projetos como o DNA do Conhecimento, com conteúdos sobre desenvolvimento humano. É uma alegria muito grande ter você conosco, Flávia. Eu espero que todos possam aproveitar bastante o seu conhecimento, a sua partilha nessa manhã. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos os queridos que estão com a gente aqui na UVVON, colaborando, né? Helena, Daniele, todo mundo aqui que está fazendo um trabalho muito bacana para que você aí da sua casa possa, em segurança, receber conhecimento. O objetivo que eu tenho nessa manhã é, de alguma forma, poder trazer, sim, um conhecimento científico, um conhecimento embasado, mas, sobretudo, um conhecimento que seja aplicável, que seja pragmático, que seja útil para esse momento que você, na realidade que você se encontra, né, está vivendo. E nós sabemos que é um desafio. Eu cheguei aqui e comentei com as pessoas que eu vi todo mundo, né, protegido por máscaras. Eu tirei minha máscara agora, mas ela está aqui, né? Que é novo para todo mundo, é um contexto de muitas adaptações, e mesmo quem já vivia em home office, trabalhando de casa, porque essa é uma realidade que já alcança muitas pessoas no cenário do mercado de trabalho, não vivia no contexto que nós estamos vivendo hoje, que é uma realidade diferenciada de uma pandemia, onde a gente realmente não pode sair de casa, sai somente em contextos de extrema necessidade, com toda a cautela e segurança. Então, até quem já trabalhava de casa, já tinha uma prática de produção via home, né, via sua casa, o seu escritório já era em casa, agora o cenário está mudado, porque estão em casa também todos os outros parceiros do ambiente familiar. Então, tudo foi modificado. E nessa manhã eu quero, de alguma maneira, fazer algumas reflexões com vocês para chegarmos a um final mais prático, mas que nos ajude a colocar novas ações, né, novas estratégias no nosso cotidiano. Eu trouxe para vocês um sistema que eu vou chamar aqui de sistema de produtividade, né, que engloba toda e qualquer realidade. É claro que dentro desses sistemas existem outros fatores além desses que eu trouxe, né, os 3 fatores que eu vou trabalhar nessa manhã, mas com certeza todo sistema de produção, toda realidade onde você tem que dar resultado, onde você precisa produzir, ela é parte de um sistema. Né? Nunca é só o indivíduo que está trabalhando, nunca é só o cenário, nunca é só o tipo de trabalho, mas vários fatores eles estão interagindo para que você dê resultado. Né? A prática diária do mercado de trabalho, ela mostra para a gente isso. Por que pessoas no contexto de vendas, elas têm resultados tão diferentes? Porque são pessoas diferentes que estão vendendo, né? E empresas diferentes. Então, eu não sei ao certo qual é, não tem como saber, né, o seu cenário. No final a gente vai conseguir ser um pouco mais específico, mas com certeza você é uma pessoa que tem um perfil comportamental, que está vivendo hoje um cenário específico, né? Embora a gente tenha um cenário que é coletivo, ele nos afeta de maneira específica e tem um tipo de trabalho diferente. Então, quando eu penso em home office produtivo, quando eu penso em produzir, em sistema de produção, dar resultado, conseguir alcançar o meu objetivo, a minha meta,
eu preciso considerar que eu estou falando de algo que não depende só de mim, mas depende de vários fatores e que entrelaçados eles vão me ajudar a ter um resultado X, Y, Z. E que eu preciso ter conhecimento. Quando a gente pensa, Eliane falou um pouquinho do meu currículo, né? E eu realmente sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. E a minha busca e a minha entrega, as pesquisas, tudo que eu já realizei nessa área, se tem uma palavra que fica, é a palavra sistema, porque quando a gente pensa no resultado, seja de uma personalidade, de uma identidade ou de uma produtividade, ela vai estar sempre atrelada a processos em andamento de um sistema. Vários fatores acontecendo, vários fatores interagindo. Então, não tem como hoje. Eu sei que você está sentado, eu espero que você esteja com o seu computador, com o seu bloco de notas ou com o seu caderninho aí, anotando, porque eu acho que isso pode ser útil para você. E é preciso você considerar que o cenário que você vive, os resultados que você precisa entregar, seja no trabalho que você já está ou no trabalho que você vai ter que correr atrás agora, porque infelizmente a gente tem um cenário com muitas demissões, muitas pessoas perderam o emprego e estão tendo que se reinventar, né? Ele é um cenário onde a gente sempre vai entrelaçar alguns fatores. E hoje eu quero falar um pouquinho desses 3 que eu considero centrais para a gente falar de produtividade, ok? E eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre esse primeiro aí, que seria o inicial, que é o eu da história, que são as minhas características, aquilo que eu trago, quem eu sou, né? A minha identidade, um pouco da minha personalidade, como é que eu me coloco nesse cenário novo que eu estou vivendo e nesse trabalho que eu tenho. Então, eu trouxe para vocês uma avaliação que ela é clássica, né? Ela não é uma das mais novas, mas ela ainda é extremamente utilizada no mercado corporativo, nas empresas. Ela não é um teste psicológico, ela não se propõe a isso, ok? Mas ela faz sim um mapa, traça um contexto de características que os indivíduos trazem para o ambiente de produtividade. Lembrando disso, a gente está falando de um sistema, eu vou com o meu perfil, eu vou com a minha característica para esse sistema de produzir. Então, o DISC, né, que foi uma ferramenta que foi antiga, a teoria dela ela é de março de 28, mas ela foi um pouco mais para frente transformada por Clark em teste, né? É um sistema de algoritmos onde você joga ali respostas em que o próprio indivíduo ele se avalia, né? Ele avalia características de como ele responde às situações do seu ambiente, como ele se comporta mediante pensamentos, emoções, em uma situação específica. Então, a gente diz que é uma avaliação, né, comportamental situacional. Não é um teste psicológico, não é um avaliador de personalidade, mas vai avaliar os padrões de comportamento, como eu espero que essa pessoa se comporta, né? Quais são os traços principais. E os teóricos eles vão dizer o seguinte: cada pessoa ela vai ter um conjunto, né, do D, do I, do C e do S, que eu já vou explicar um pouquinho para vocês o que é, para quem não conhece. Eu acredito que muitas pessoas conheçam, ok? Vocês estão vendo os slides, gente? Todos aí? A Alessandra está perguntando aqui. Está aparecendo os slides para vocês? Ok? Ok, ótimo. Então tá. E voltando aqui ao DISC, esse entendimento de que, de alguma maneira, a gente tem uma tendência a apresentar características mais fortes de um ou outro perfil, né, de comportamento. Então, o D, por exemplo, que é o alto D, que a gente costuma dizer, né? Quem de vocês responde para mim aí no nosso chat? Isso você pode responder agora. Já fez o DISC, já tem alguma avaliação, sabe o que é em relação ao DISC, ou conhece, ou já ouviu falar? Dá um ok para mim aqui, quem já fez, tá? Diz ok, quem não fez pode colocar não ok, ou nunca fiz, ou nunca ouvi, só para eu saber, né? É muito interessante porque a gente costuma dizer no mercado de trabalho que você parece que faz uma leitura
leitura daquele indivíduo, quando você começa a ver ali as explicações do padrão de comportamento, como a pessoa se coloca, como ela costuma responder, o que ela busca, é muito interessante. Parece até fizeram uma leitura, né? É muito interessante. Então, muita gente está dizendo aqui que nunca ouviu falar, algumas poucas pessoas já fizeram. Bacana você conhecer. A gente tem no mercado alguns testes gratuitos que são simples e testes completos que você pode contratar profissionais para aplicar a você essa ferramenta. Fica aí uma dica para você, nesse cenário atual, produzir autoconhecimento. Tá? Então, ele vai falar de quê? De 4 perfis principais. O D, o I, o S e o C. O D, ele é o dominante, né? Uma pessoa que tem no seu perfil comportamental essa... a Priscila está colocando que conhece, né? Priscila é especialista no assunto, inclusive alguém para vocês procurarem aí para fazer essa avaliação, né? Ela é formada nisso. O D de dominância, ele fala de busca de resultados. São aquelas pessoas que a meta da vida delas, elas priorizam, elas querem resultados, são pessoas que normalmente estão envolvidas em desafios, elas são desafiadas, motivadas por eficácia, elas querem, são resolutivas, pessoas práticas, pessoas que estão sempre envolvidas em projetos. Normalmente você costuma encontrar bons líderes, tá? Entre o pessoal que tem uma predominância do D, e ele tem muitos pontos de força e também pontos de fraqueza. O que a gente costuma dizer em relação ao perfil comportamental é que não existe um bom e um ruim, um certo e um errado. Existem características desse perfil que podem ser mais úteis, por exemplo, para a produtividade ou não. Então, normalmente, um alto D é uma pessoa que faz, que tem essa coisa de resultado, ela quer produzir. Ela é alguém nesse processo de quarentena e de isolamento social que está agoniada se ela não consegue dar os resultados semelhantes ao padrão que ela dava antes, porque ela é alguém que é movido por isso. O alto I já é uma pessoa que busca relacionamento. A gente costuma falar que é alguém conectada a pessoas, que está sempre interessada, envolvida com problemas humanos. É aquele perfil de ser humano que sempre está cercado de pessoas e gosta de agradar, costuma ser a pessoa que é a mais agradável, envolvida e sempre motivado por liberdade e criatividade, né? Então, entender que eu preciso olhar para mim nesse cenário de produtividade, nosso contexto aqui é home office produtivo, né? Mas antes de montar o meu passo a passo de home office, eu preciso saber quem sou eu nesse cenário de produtividade atual. Como eu me comporto? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa com alto I e eu tenho a minha casa cheia de pessoas falando, a minha produtividade automaticamente ela tem uma chance de cair. Por quê? Porque eu começo a trabalhar e alguém me chama, né? Começa a fazer alguma coisa e o celular toca com um problema de alguém. Essa pessoa com alto I, para esse cenário atual, ela pode ter dificuldades em relação à produtividade, porque ela vai precisar aprender a silenciar as pessoas ao seu redor para conseguir produzir, ter foco, ok? Então, esse é o alto I. Eu estou passando aqui só um pouquinho para vocês terem uma ideia, tá? Mas o meu objetivo não é tornar ninguém aqui PhD no assunto, mas para vocês começarem a pensar em vocês e a produtividade. Como é que é o seu perfil para produzir? Aquilo que te motiva. O alto S, é S pela palavra em inglês, mas em português é estabilidade, é uma pessoa que trabalha por colaboração. Então, ela no escritório é aquela que gosta do trabalho em equipe, que sabe trabalhar em equipe, e tem essa quase que necessidade de uma avaliação de outrem, né? Então, motivado por segurança, por lealdade, são características do alto S. É essa pessoa que tem esse perfil, como o próprio nome diz, mais estável, ok? O alto C já é aquele ser humano da precisão. Ele busca precisão, ele busca detalhe, ele é a pessoa das planilhas, ele é a pessoa que vai estar ali o tempo inteiro envolvido com os resultados, com as métricas, e tudo que foge esse padrão
é um desafio para ele. Então, eu também considero, claro, que cada um dos 4 vai ter aqui desafios nesse novo cenário, ok? Mas o alto C também é aquele que se foge, né, o processo daquilo que está controlado por ele é motivado por altos padrões, por eficiência, é aquela pessoa que precisa ter tudo muito medidinho. Então, por vezes, para ele é um desafio conseguir concluir o trabalho, porque, por exemplo, ele vai estar toda hora sendo desafiado por algo que quebra o formato dele de trabalhar. Então, é a pessoa do formato, tá? Algumas pessoas já estão colocando aqui algumas perguntinhas. Eu vou pedir para vocês deixarem para o final, ok? Anota aí, Gabi, e depois para o final você volta, mas eu vou falar um pouquinho aqui essa sua pergunta, como é que é a produtividade do Wesley. Ela é uma pessoa de produtividade esperada. É uma pessoa de produtividade padrão, uma pessoa que vai entregar resultados com segurança. Ele é fiel àquilo que é proposto, é a pessoa da meta, só que tem essa característica de buscar muito a parceria na construção do seu trabalho, ok? Então, dentro desse cenário, por que eu estou trazendo isso aqui para a gente? Porque eu preciso produzir em casa, agora o meu escritório é em casa, o meu consultório em casa para os profissionais aí da área de saúde que estão trabalhando virtualmente também, o meu setor de vendas, tudo é dentro da minha casa. Então, como que eu sou para produzir? Quais são as características do meu perfil que podem me ajudar nesse contexto de produtividade? Eu, como alguém que preciso entregar resultados para mim, se sou um empreendedor, para minha empresa, se sou um funcionário, né? Eu preciso considerar quem eu sou, como eu me comporto e como que esse cenário vai afetar esse tipo de pessoa que eu sou. Então, quando a gente faz um resultado, por exemplo, eu sou uma pessoa de DI, né? Eu tenho a predominância do D e do I. As duas coisas, elas interferem na minha produtividade, são características, eu tenho aspectos positivos e negativos para a minha jornada profissional do D e do I. Quem sou eu? Então, à medida que eu vou falando aqui, é possível que você já se identifique um pouco. Flávia, eu sou a pessoa da métrica. Com certeza eu tenho um C significativo aí no meu perfil comportamental. Não, eu sou essa pessoa que gosta de trabalhar em equipe. Eu estou sofrendo bastante porque, para mim, nesse momento, eu não tenho o meu colega, eu preciso fazer as reuniões virtuais. Às vezes eu sinto falta de checar com eles se está legal, se está bom desse jeito. Então, como que você se comporta? E aí eu trouxe aqui alguns fatores, né, que eu quero colocar aqui para vocês, que é pensar um pouquinho nesse quem sou eu a partir da minha história de vida, né? A partir do tipo de cenário que me construiu, das crenças que eu trago, sabe? Então, quando eu penso em montar essas informações sobre o meu perfil, eu preciso considerar que história é essa que me trouxe até aqui, né? Uma outra coisa que eu preciso considerar, a forma como eu faço a gestão das minhas emoções. Então, história fala de crenças, de verdades, de valores que cada um traz. Gestão emocional fala de como eu gerencio os meus pensamentos. Então, vou dar aqui um exemplo para ficar um pouco mais prático para você, não só teórico. Se você é uma pessoa, às vezes, de um perfil comportamental de alto C, né? E aí você, essa pessoa da métrica, o trabalho para ser de fato, ele precisa ter todos os detalhes, ele tem que ser praticamente perfeito. E você está ali fazendo um trabalho que agora não está conseguindo ser tão perfeito porque você não está no cenário de trabalho que você está acostumado, você é acionado por muitas demandas. E aquilo começa a vir pensamentos para você, né? Isso é gestão emocional. Isso não está bem feito, eu não estou fazendo da maneira correta. E aí você para toda hora, comportamento, porque você não consegue administrar essas emoções de contrariedade que vêm para você. Isso é um problema que você precisa estar desafiado a resolver. Isso é algo que você precisa conhecer e entender que não é porque você tem essa crença, que você se comporta assim, que você pensa assim, que de fato essa é a única verdade de um bom trabalho. Né? Um bom trabalho também pode ser um trabalho que acontece por etapas, mas que no final ele alcança o objetivo que precisa ser alcançado. Então, é importante a gente entender que ir para a produtividade em home office nunca foi tão forte
quanto nesse momento de você ser invadido por questões de lidar com seus pensamentos, de lidar com quem você é, né? Se antes você tinha alguém para ditar para você o que faz, fora, no escritório, na empresa, né, ou no movimento, uma pessoa, por exemplo, com alto I, que adora relacionamento, trabalha com vendas, por exemplo, ela ia para a rua, ela tomava o café com o cliente, agora ela tem que fazer esse trabalho de casa, ela tem que criar estratégias onde ela vai buscar motivação, porque ela perdeu um pouco dessa liberdade, então é um cenário novo e ela vai precisar aprender a gerir as suas emoções. Ela vai precisar aprender a ler os seus pensamentos que vão produzir emoções, às vezes ansiedade, às vezes uma certa angústia, né? Às vezes ansiedade de ter que dar conta dentro daquele cenário que é completamente novo para ela e como fazer isso, ok? E também uma outra coisa importante para a gente pensar aqui é o padrão de foco, né? Cada perfil aqui, ele vai ter um padrão de foco. Então, eu criei assim, algumas palavras que dizem um pouquinho. O D, ele é aquela pessoa que ele praticamente atropela, porque ele é alguém que, como ele quer resultado, muitas vezes ele não espera as etapas que o C, por exemplo, espera, né? Então, pode tirar o foco dele, no dia a dia dele, se ele tiver que lidar com outras situações que ele não tiram essa liberdade que ele busca de dar resultado. Por um alto I, como eu já dei o exemplo, o padrão de foco dele pode ser completamente alterado num ambiente onde ele vai estar muito sendo demandado por pessoas, filho, às vezes um pai que veio viver com você nesse momento para ficar mais seguro, que está idoso, né? Crianças pequenas. Então, o padrão de foco de um alto I, ele se altera com isso. Do S, por exemplo, ele não ter essa colaboração, essa avaliação do outro, isso pode às vezes gerar uma insegurança e desfoca, tira o foco. E do C, os exemplos aqui que eu já trouxe da métrica dele não conseguir fazer exatamente naquele formato que ele fazia. Então, eu vou para esse sistema de produtividade, eu trago comigo uma história de vida, um formato de gerir os meus pensamentos e as emoções, um padrão de foco, aquilo que me ajuda a produzir, né? E um perfil comportamental que é único, né? Que tem aí, se você está anotando, né? Aí, enquanto eu estou falando, com certeza você já encontrou características suas e já começa a identificar por que está tão sofrido para você, por exemplo, se você tem um alto I ou um alto S, lidar com esse ambiente que tem muita informação, que tem muitas pessoas, ok? Então, o primeiro pilar aí do nosso sistema de produtividade que a gente precisa olhar se a gente quer construir um home office de produtividade é o eu, né? Quem eu sou, como eu me comporto, o que eu trago. A segunda coisa que a gente vai olhar são as informações do cenário atual. É óbvio que ele é coletivo, né? Eu tenho feito algumas lives e feito algumas conferências nesse período e essa semana eu falei num espaço de psicologia sobre essa crise coletiva. A pandemia, ela nos aciona de maneira específica, sendo algo coletivo. A gente sabe que as pessoas sofrem, elas administram desafios, mas na maioria das vezes cada um está vivendo o seu momento em episódios diferentes da vida. Só que nesse momento, de alguma forma, todas as pessoas estão sendo afetadas em alguma escala por essa realidade que é coletiva, que é mundial, do vírus, que nos fez mudar e rever uma série de coisas. Então, como que esse cenário ele vai me afetar de maneira específica? Qual é o meu contexto de risco específico, né? Às vezes você tem alguém na sua casa que é um idoso ou que pertence ao grupo de risco, que tem uma doença autoimune. Então, o contexto de segurança que você precisa criar é diferente de alguém que não tem esse mesmo cenário, né? E o risco também aqui em relação às finanças, a trabalho, né? Como que esse cenário atual que mudou afetou o seu salário, por exemplo. Então, listar, quando eu penso em produtividade, eu preciso considerar todos esses fatores. Quem sou eu? Quem é esse cenário? Como esse contexto ele aparece para mim de maneira específica? Outra coisa importante no meu cenário que eu preciso ter isso listado como um mapa, ok? Qual a rede de apoio que eu tenho disponível, tá?
Qual é a rede de apoio que eu tenho que está disponível para mim atualmente? Então, eu tenho na minha casa um outro adulto que pode colaborar comigo no horário que eu estou em home office, né? Se você é alguém que trabalha por um sistema fixo, tem um horário específico que a empresa espera que você esteja produzindo. Eu tenho filhos mais velhos que podem distribuir as tarefas domésticas, porque atualmente está todo mundo precisando dividir. Eu costumo fazer a seguinte reflexão: nunca antes a mentalidade de sustentabilidade, da visão minimalista foi tão útil, né? Viver com menos coisas no dia a dia, para que a vida seja uma vida mais fácil. Então, como é esse cenário? O que eu tenho de rede de apoio disponível para me ajudar na hora que eu for montar o meu trabalho? Outra coisa importante: quais são as demandas que eu tenho? Né? Antes eu trabalhava fora ou dentro de casa, as demandas eram algumas, agora elas são outras. Como é que elas se modificaram? Né? Tem pais, eu tenho 3 filhos estudando de maneira online, né, todos os dias, e eu tenho escutado muitos pais reclamarem do desafio, falarem sobre esse desafio que é você conseguir manter a criança de acordo com a idade dela ou o adolescente envolvido. Então, quais são as demandas atuais que você tem no seu dia a dia que interferem na sua produtividade? Né? Então, ter uma lista disso como um mapa a ser montado vai ser muito importante quando eu vou construir o meu formato de trabalho, ok? Outra coisa fundamental é o seu trabalho em si. Como que é o seu trabalho? A sua área, função, formato, as coisas que estão... Eu vou correr um pouquinho aqui para a gente conseguir concluir e abrir para as perguntas, mas não posso deixar de falar sobre isso, né? Como que é o seu trabalho em si? Ele é um trabalho que você pode criar o seu horário de trabalho e aí se adaptar às demandas do cenário atual que você tem, ou não, você precisa de cumprir aquela carga horária no formato fixo, né? Como que é o padrão de produção seu? Né? Você precisa produzir voltado para pessoas, para números. Como é que funciona isso no seu dia a dia? A entrega dos seus resultados, ele é diário, é mensal, é semanal? Como é que vai funcionar esse cenário? Então, ter a lista de todas essas informações, elas vão te ajudar a construir um sistema de home office mais produtivo, ok? Elas vão colaborar na junção de informações que vão ser excepcionais, que vão ser cruciais, né? Pô, Flávia, mas eu tenho escutado tanto falar sobre produtividade, nunca antes a gente viu e ouviu tanta informação, e ótimo que isso esteja acontecendo, mas muitas vezes você pode pegar uma estratégia e aplicar achando que tem que dar certo, sem conseguir olhar para quem é você, qual é o seu perfil comportamental, sem entender qual é o seu cenário. Então, nem sempre aquilo que dá certo para um dá certo para o outro, porque faltam informações relevantes para a construção desse sistema de home office que a gente está chamando aqui de produtivo. Então, Flávia, qual é a sua proposta nessa nossa videoconferência? Eu quero propor a você que você passe a desenvolver, que você passe a implementar o conceito de autogestão pessoal. Que significa o quê? Significa você pegar todas essas informações que você tem em mãos e aplicar sobre elas um quadro de estratégias inteligentes para você conseguir ter resultado. Né? O que acontece dentro desse conceito? Um dinamismo, uma capacidade. Eu costumo dizer que a autogestão, ela é a resiliência da produtividade. Né? A resiliência é um contexto muito conhecido, que foi herdado da física, que fala sobre capacidade de se auto-regular em contextos de crise, né, em desafios cotidianos, sem ser lesado, sem ser danificado. O contexto de autogestão pessoal, ele é a resiliência da produtividade, porque ele vai trazer para a gente essa capacidade, algo que pode ser desenvolvido, ok? Com o seu perfil, com as informações que você traz dele, para que você consiga dar resultados. Eu trouxe aqui uma definição de uma querida que, inclusive, entrou com a gente ainda há pouco, que é da doutora Priscila Machado,
que autogestão pessoal significa obter o melhor de si mesmo mediante a percepção, a potencialização e a utilização de recursos internos e externos em todas as dimensões da vida. E o que é isso, Flávia? Então, é a capacidade de você juntar tudo isso que a gente acabou de falar. Quem você é, seu perfil, sua forma de gerir emoções, a sua história de vida, o que é o seu padrão para focar, para gerar produtividade, o cenário que você vive, também o seu formato de trabalho, quem é o seu trabalho, quais são os padrões desse trabalho, e conseguir perceber, potencializar e utilizar tanto o que é interno quanto o que é externo para que você alcance resultados, dê resultados em todas as dimensões da vida. No caso nosso agora, a gente está falando sobre trabalho, sobre produtividade, mas que você pode aplicar a todos os setores. O conceito de autogestão, ele durante muito tempo ele foi aplicado quase que exclusivamente para o trabalho, né, dentro do mundo corporativo. Mas a psicologia começa a trazer agora o humano para dentro do humano, para a gente começar a falar de um trabalho que não depende só de uma gestão, de uma capacidade de gerenciamento, que não depende só de ter a voz de um chefe, de um líder, mas onde eu sou capaz de gerir não só o meu trabalho, mas também o meu interno, o meu pessoal, para poder produzir resultado. Flávia, então o que você quer trazer para a gente hoje com autogestão pessoal para que eu possa construir um home office produtivo? Você vai começar esse passo a passo, mas esse passo a passo ele precisa ser um passo a passo onde você entenda que você é o carro-chefe, você é a pessoa que manda, você é o autogestor. Você é essa pessoa que precisa reunir esse conjunto de informações e saber fazer, vou colocar numa linguagem poética aqui, a dança dessas informações para que você desenvolva o resultado que você precisa, tá? Então, uma estratégia, um conceito que eu quero trazer hoje para a gente é da construção do hábito. Esse livro aqui, eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo a gente já tenham lido, O Poder do Hábito. Se você já leu, coloca para mim ok aqui. Se não, no chat, pode escrever aí, por favor. Se não leu, coloque não ok. É um livro que eu até indico para você, acho que tem resumo em PDF dele aí, virtualmente você consegue, ou consegue comprar ele também. Ele foi escrito por Charles Duhigg. Charles Duhigg não é um teórico, um cientista como a gente conhece de academia, mas ele é alguém que estudou muito, ele é um repórter investigativo do New York Times e ele escreveu esse livro com base em muitas pesquisas. Olha, muita gente não leu. Gente, olha, interessante, Roberto está colocando para a gente que leu, muitas pessoas estão colocando que não leu. Fica uma dica aí para você, tá? De uma boa leitura, porque o autor ele vai mostrar aquilo que a neurociência já vem dizendo para a gente, que um hábito é algo econômico para o cérebro, né? 40% das nossas ações diárias, das 24 horas do nosso dia, elas são constituídas por hábitos, coisas que a gente faz, né? E que não se dá conta que faz. E aí eu até trouxe aqui para vocês um loopzinho que ele apresenta, chamado loop do hábito, né? Onde ele apresenta o ciclo do hábito. Loop, a palavra na tradução, significa ciclo. Todos nós construímos hábitos ao longo da vida. Alguns deles, eles vêm desde a infância. Por exemplo, quando você vai ensinando ao seu filho diariamente que quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar banho, trocar de roupa. Isso se torna um hábito. Né? E hábito fala de processos que eles são praticamente inconscientes, você não precisa parar e pensar, planejar, vou fazer isso dessa forma, né? É algo que você já começou a fazer e vai fazendo, e aquilo vai produzindo resultados na sua vida, né? Trazendo para você recompensa a partir daquelas ações. Eu já vou explicar um pouquinho desse loop para vocês, tá? Como é que ele funciona, mas que está ali e que é algo útil para o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não tem consciência de que eles acontecem. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de pessoas que têm o hábito de tomar café ou comer um doce ou escovar os dentes após o almoço. Então, o que o Charles Duhigg apresenta para a gente? Né? Toda a rotina, todo hábito é composto de um ciclo.
né? Você tem a rotina, que é a ação, a deixa, que é aquilo que vem antes dessa ação, e a recompensa, que é aquilo que você ganha com aquela ação que você fez, né? Então, por exemplo, a pessoa que terminou o almoço, ela tem aquela necessidade de mudar o paladar da boca e ela vai e toma um café, ou ela come um açúcar, qualquer açúcar, ou ela escova os dentes. E ela vai ter recompensas que já estão automatizadas, né? Hábitos são automáticos, e fica ali como um ganho que ela teve. No caso, muitas vezes, no ambiente de trabalho, por exemplo, o cafezinho depois do almoço é um ambiente de socialização, né? A sensação de limpeza para quem escova os dentes, essa mudança do paladar da boca. Então, tudo isso nós produzimos ao longo do nosso dia a dia, nossa vida, inclusive em relação aos nossos hábitos de trabalho. Nós temos hábitos, né? Acho que caiu aqui, gente? Tá tudo bem para vocês? Para mim saiu aqui, mas eu vou seguindo aqui até alguém me salvar aqui. Saiu só o PowerPoint para mim. E aí, o que acontece que é positivo a gente pensar, né? Quando a gente entende que eu preciso produzir um ambiente de produtividade, é novo, é um cenário novo, eu sou uma pessoa que tem minhas características individuais, estou vivendo esse cenário de uma maneira específica, o meu trabalho tem um formato, eu já tenho todas essas informações. Eu preciso entender que a construção de hábitos viabiliza para mim Ok, tudo bem, gente? Ok, normalizou. Obrigada. Ela viabiliza para mim uma economia de energia, um processo, um script mental, né? Como o autor mesmo fala, que é um roteiro de ações que são úteis para que eu possa aplicar no meu contexto, no meu cotidiano atual, que é de produtividade em casa, que vão me ajudar a fazer com que o meu ambiente, ele passe, é claro que é um processo, é uma adaptação, a ser um ambiente mais produtivo. Então, na apresentação de hoje aqui, onde a gente está falando de construir esse sistema de home office produtivo, eu quero propor a vocês a criação de rotina, que é o pontapé inicial para a construção de hábitos, como uma estratégia eficaz para o desenvolvimento da sua autogestão. Você é o dono do cenário, você é essa pessoa que vai precisar criar esse contexto, né? Você é aquele que vai precisar, ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, entregar aquele resultado que é esperado, né? O cenário é diferente, você com certeza está vivendo alterações na sua forma emocional de lidar com a produtividade por conta da mudança desse cenário, mas você precisa entregar esse resultado. Então, como que a gente promove essa autogestão? A estratégia que eu quero propor a vocês nessa manhã é que você aprenda a criar rotinas que venham a se transformar em hábitos. Nós falamos agorinha sobre isso. Hábitos são econômicos, hábitos são processos inconscientes. E rotina, Flávia? Rotina são processos conscientes, voluntários, que você vai criar, você vai planejar a partir dessas informações que você traz, para você poder promover, né? A Isabel está fazendo um comentário aqui, vejo muito ligado ao esporte. Quanto mais treinamos, os movimentos vão ficando automáticos e você vai gastando menos energia física e mental, né? Um outro exemplo muito clássico, Isabel, utilizado é quando você vai aprender a dirigir. Né? Você vai aprender a dirigir, é uma tensão, é uma energia, você planeja tudo passo a passo, quase que faz uma listinha, né, do que você vai fazer. E a partir do momento que você já começa a dominar aquilo, praticar, você já vai transformando num hábito. Se eu parar para você e perguntar agora sobre o hábito de dirigir, você consegue me descrever exatamente como você faz? Né? O que você faz o primeiro passo? Você liga o carro, ou põe o cinto, arruma o retrovisor. Esse passo a passo que a gente não percebe, mas que está lá e que é uma estratégia mega inteligente do nosso cérebro para que a gente economize energia. Então, nessa manhã, eu quero que você sim vá produzir muito, ok? Quando você desligar aqui da nossa videoconferência, eu quero que você vá trabalhar na sua criação de rotinas, mas eu quero que você vá produzir com consciência de autogestão pessoal.
com consciência de quem você é, com consciência de que cenário é esse, como ele te afeta, não só o que você está ouvindo, que está todo mundo falando, porque às vezes eu costumo falar da parte clínica, tem gente que está sofrendo coisa que ainda nem chegou para ela. Então, calma, gente, a gente precisa entender como o cenário de fato me pega, me alcança, afeta, influencia o meu cotidiano, ok? E como é o meu trabalho? Então, a partir de agora, você vai ter uma ferramenta, e eu espero que assim seja, ok? Ok, a Flávia a Alessandra está pedindo para falar um pouquinho sobre estudo, tá? Vou falar também para vocês já já. Como se organizar para isso. Onde você precisa mudar esse padrão. Então, por exemplo, antes você tinha um hábito já, se você já faz isso há muito tempo, trabalha ou estuda, né, há muito tempo, de ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho, já tinha um programa, agora você vai ter que criar um novo. E como que você vai fazer? Você vai utilizar a criação de rotina. Então, eu trouxe aqui para a gente hoje algumas estratégias de um especialista nessa área de produção de rotina, de produtividade, que é o Jerônimo Telmi. O Jerônimo, inclusive, ele é alguém aqui do nosso estado, tem um livro muito bacana que se chama Produtividade para quem quer tempo, com várias estratégias e técnicas de produtividade, e eu trouxe algumas coisas que Jerônimo tem falado e ensina sobre rotina, como um caminho de passo a passo. Lembra que eu falei para vocês que eu queria que nós fôssemos bem pragmáticos? Eu sairia da teoria, mas eu quero apresentar para vocês aqui algumas coisas práticas para você criar o seu home office produtivo. Então, o Jerônimo ele vai dizer uma coisa muito bacana, que você precisa ter rotinas para o seu cotidiano. Rotinas essas que, à medida que forem praticadas, elas vão criar para você hábitos, vão ser econômicos e vão ser fáceis no seu cotidiano. E essas rotinas, elas precisam estar linkadas com esses 3 aspectos, 3 itens do sistema que a gente apresentou mais no início para você. Você que chegou agora, depois vai ficar gravado, você pode acompanhar também no YouTube, que vai ser colocado depois, tá? Então, o que ele fala? Ele fala que você precisa ter rotina. Ele fala, por exemplo, de rotina de ativação, que é a rotina que você faz no início do seu dia para acordar, né? Como você acorda, o que você faz esse passo a passo, se você faz uma atividade física, como você se alimenta. Então, é uma rotina de ativação. Ele fala de um outro tipo de rotina também que eu acho bem bacana, que não é o foco aqui da nossa conferência, mas que é a rotina da noite, é a rotina de fechamento, né? É a forma como você termina o seu dia, que horas você vai dormir, o que você faz, se você toma um chá ou toma um café, né? Se você dorme com música ou no escuro, né? Um passo a passo que o seu cérebro entende que é um modo descanso. Né? As rotinas de produção, ele fala de uma rotina muito bacana, que eu acho bem interessante, que é a rotina do desafio, que é aquela rotina que você vai criar para poder lidar com problemas. Né? Então, o que você faz quando um problema acontece? Se você já tem uma rotina prevista para isso, que ele chama de rotina do desafio, o seu cérebro não vai se debater, ele vai focar já na solução, ele vai ter um passo a passo para quando o problema acontecer. Então, pensando aqui agora, tanto em quem produz profissionalmente, para o mercado de trabalho, ou para o aluno que está tendo que estudar online, você precisa criar uma rotina de trabalho, ou, no caso, rotina de estudo, né? Como que você vai ter produtividade? Crie um caminho, como que o seu cérebro entende? Ele vai passar a entender e poder transformar isso num hábito, que é mais econômico, que é mais tranquilo para o seu funcionamento. A partir do momento que você criar uma rotina, um passo a passo, como é que você começa a trabalhar? Né? O que é trabalho para você? Quais são as micro coisas que você faz que o seu cérebro entende que é trabalho? Você tomou banho, você tem uma lista de tarefas para fazer? Qual que é esse passo a passo, as coisas que estão nesse contexto que significam trabalho para você? Precisa ter. Né? No caso do home office, você troca de roupa, né? Eu preciso fazer isso. Então, eu tenho um passo a passo no meu dia a dia. Tenho 3 filhos estudando. Então, eu acordo, vou tomar meu banho, tomo meu café, acordo os meus filhos, coloco todo mundo e ligo o modo trabalho. Então, qual é a sua rotina de trabalho? Até a Flávia, mas eu
não troco de roupa e fico bem, ok. Mas para muitas pessoas, o trocar de roupa, às vezes, é essa deixa que diz que vai começar a trabalhar, né? Porque ficar de pijama faz alusão à cama, dá sono. Então, principalmente para os alunos, sabe? Crie uma rotina, um passo a passo. O que você fazia para ir para a faculdade? Então, como você pode adaptar essa rotina agora para o contexto da sua casa, ok? A segunda é estabeleça o lugar de trabalhar, o lugar de estudar. Flávia, cada dia eu estou trabalhando num lugar. Isso não ajuda o seu cérebro. Pode dar certo? Pode, mas pensa, cada dia um lugar diferente. A leitura que o seu cérebro vai fazendo, tá? De que a referência de trabalho para eu construir esse hábito. Então, estabelece um lugar. Essas dicas são do Jerônimo, depois se você quiser você pode encontrá-lo aí na internet e tem várias informações muito bacanas e fundamentadas teoricamente sobre rotina, sobre produtividade. Então estabeleça o local, qual é esse local? É na sala? É qual pedaço da mesa da sala? É no escritório? É no seu quarto? Então organize esse ambiente, porque ele precisa ser um ambiente que vai estar, que já é a nossa terceira dica aqui, né? A quarta. Vou passar aqui para... Vou voltar aqui um pouquinho. Para que esse ambiente esteja pronto para você. Terceira coisa importante, tá? Minimize as distrações. Então, o que distrai você de estudar? Eu sei se você é jovem, está me ouvindo aí, né? Ou você é um alto I, um celular com notificação vai ser algo que vai te atrapalhar. Então, se você precisa do celular para trabalhar, ou você está estudando no seu celular, é o instrumento que você tem para isso, minimize, desligue todas as notificações nesse período que você está estudando. Né? Tira tudo que pode te atrapalhar. Ok? Tudo que pode interferir para que você dê o resultado que você precisa dar. Tá? Quarta dica, eu vou correr um pouquinho aqui por causa do nosso horário, para a gente poder abrir para as perguntas. Faça acordos, combine com as pessoas do ambiente familiar. Lembra que a gente falou do meu cenário atual, do meu tipo de trabalho? Quem está nesse cenário com você? Né? Às vezes você tem uma demanda de filhos, então, de acordo com a idade desses filhos, combine com eles, né? Na minha casa eu precisei fazer isso algumas vezes e estou tendo que reforçar essa conversa com clareza. Olha, esse momento que a mamãe está aqui é trabalho, fechei a porta, é trabalho, então não me acione. Se for emergência, liga para o celular. Crie regras, né? Onde as pessoas do seu ambiente, elas vão saber que aquele momento ali você está trabalhando, estudando, e que você não tem como atender naquele momento, tá ok? Quinta coisa, cria a regra do escape, né? Acho bem interessante essa regra. Qual é a regra do escape? Já programe com você mesmo a hora que você vai trabalhar e a hora que você vai parar de trabalhar. Ou a hora que você vai estudar e a hora que você vai parar. No caso dos alunos, por exemplo, da faculdade, né, ou escola, tem os intervalos já previstos. Então, você já sabe que ali você vai ter um escape. Mas você que é o profissional, às vezes você não tem isso. Você que vai ter que implementar, né, estabelecer. Então, como você vai trabalhar 1 hora e depois folgar 20 minutos, 10 minutos, para ir no banheiro, para tomar o café, se for necessário, se puder, né? Se você tiver essa liberdade de gerir, cria a regra do escape. Uma outra regra para quem tem filhos, né? Olha, quando eu precisar ver alguma demanda do meu filho que é pequeno, eu vou ter que parar. E vou parar sem culpa, porque eu já criei isso como uma regra, né? O alto C aí, por exemplo, já vai se desculpar. Não, tudo bem, eu aceito que eu precisei fazer isso, porque era uma regra que eu já tinha estabelecido para o meu dia a dia de produtividade, tá? E por último, a última dica que ele vai trazer aqui para a gente, prepare para esse cenário de trabalho, para essa rotina de trabalho, tudo que você precisa para que o seu home office seja produtivo. Se você precisa de computador, se você precisa de papel, se você precisa de café, um biscoitinho, tudo que você precisa já esteja nesse local estabelecido, para evitar que você tenha que sair dali para estar puxando em um outro momento, atrapalhando a sua produtividade. E repita essa ação, essa rotina. Flávia, e agora? Vai acabar, eu vou fazer o quê? Você vai criar a sua rotina. Você vai montar um mapinha de quem você é, você vai montar um mapa do seu cenário, vai estabelecer as características do seu trabalho e vai colocar um passo a passo de como vai funcionar a sua rotina.
como você vai começar e vai experimentar. Pode ser que você faz com algumas características, alguns critérios, que não vai dar muito certo. Você tem a liberdade de, como autogestor pessoal, modificar esse processo até que ele fique num formato adequado, que se adapte, ok? A esse cenário que você está vivendo. E você vai praticar, né, de maneira voluntária, de maneira consciente, até que muito em breve você já possa estar criando novos hábitos, isso seja menos pesado, gaste menos energia para o seu dia a dia. E para terminar, uma frase do próprio Jerônimo que diz que produtividade é a batalha entre o foco e a distração, né? É essa guerra, né? Quanto mais focado eu consigo ser, menos distraído, mais eu vou conseguir alcançar resultado. Então, tenha as suas metas, identifique, né, dentro do seu contexto, diariamente, né, no cenário lá do seu trabalho em si, você tem que ter uma lista das coisas que você precisa entregar naquele dia, qual é a sua meta de leitura, de tarefas que você vai fazer da faculdade. Então, é o Pomodoro, o Hugo está colocando, né? O Pomodoro é essa regra do escape que o Jerônimo ensina, né? De criar um intervalo entre produzir e relaxar, ok? Então, para fechar, eu queria fechar com essa frase para você ficar bem atento, né? Claro que é um momento que eu acho que a gente precisa ter bastante paciência coletiva e individual, né? Porque a gente tá novo para todo mundo, é criação de rotina para todo mundo, é mudança de hábito para todo mundo, e que eu acredito que muito em breve, se a gente estiver munido dessas informações todas e começar a praticar, a gente vai conseguir mudar esse cenário, ok? Então, eu queria abrir agora para as perguntas, tá? Você pode aí colocar no chat, se você tem perguntas, que a gente tem aí alguns minutinhos, e eu queria responder você de maneira específica. Décio, bacana. Gustavo, a Alana está colocando que esse método é ótimo. Tem muitos aplicativos que auxiliam. Gente, tem muita coisa boa, né? Ó, aqui, sugestão da Grace, o app Disque Teste. Esse app, ele é gratuito, Grace, para fazer a avaliação do Disque? Eu acredito que seja, né? Ótimo, Grace. Então, se você quiser aí, já vai colocando aí nas suas informações. Eu queria responder perguntas diante daquilo que a gente trouxe, daquilo que a gente partilhou, né? O que você gostaria de saber que não foi falado? Obrigada, Roberto. Mas eu queria ouvir de vocês, porque realmente, gente, o meu objetivo aqui não é automatizar, tá? Mas é dar a você informações que deem a você condições de autogerir, de construir, né? Tem muita coisa poderosa aí nas redes sociais, ok? E coisas, não só nas redes sociais, você tem muitas coisas bacanas, tá? Vamos aqui para... Bacana, Lu. Saí do ensino presencial e fui para a EAD da UVV, nova jornada a trilhar, e essas questões postas aqui irão me ajudar. Excelente, Jéssica. Sugiro a você que você vá lá conhecer o Jerônimo, ele também tem bastante coisa para te ajudar, para potencializar essa criação de rotina, tá bom? A Alana está falando que para o método Pomodoro utilizou o Plant gratuito, tem o Forest também, muito bom, tá? E eu desejo sucesso para vocês, com muita paciência, mas com muita autogestão, com esse domínio de si mesmo, que o mundo daqui para frente, gente, ele tem a ver com ser capaz de gerir a si mesmo, tá? E dentro disso, usar estratégias como criação de rotina e tantas outras que vão nos ajudar nesse processo, tá? Um beijo grande para vocês, até a próxima.